Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho, já muito próximo do Enem 2019, sobre alguns erros muito comuns em redação e que podem te prejudicar na redação. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que são erros básicos. Sim, são erros bem básicos, que às vezes você vai pensar assim, mas eu não faço isso. Mas em todo caso, é importante a gente ficar atento, porque na hora da prova tem a pressão, tem o nervosismo, tem a questão do tempo, que é muita questão para ser feita, mais a redação. Então, todos esses fatores emocionais podem fazer com que às vezes você cometa erros, até mesmo erros mais básicos. Então, é importante estarmos atentos a isso. O primeiro deles, que a gente vai comentar, são algumas palavras que são escritas separadas e que muitas vezes, na correria, na pressa ou mesmo por falta de conhecimento, a gente acaba escrevendo junto, quando na verdade elas são separadas. Algumas delas, com certeza, de repente, em vez de novo, em cima, ao invés de. Então, essas são algumas das palavras que é muito comum nós vermos por aí escritas juntas, quando na verdade elas devem ser escritas separadamente. Muitas vezes a gente vê com certeza tudo junto, certeza com S, de repente junto com 2 R's, né? Enfim, várias variações dessas palavras, todas elas erradas. Então, vamos prestar atenção que são palavras que se escrevem separadas. Agora, palavras que se escrevem junto. Por exemplo, a palavra demais, no caso, o demais como um advérbio de intensidade. Por exemplo, você comeu demais. Ela trabalha demais, entre outros exemplos. Então, sempre junto. Quando vai ser separado? Quando as duas palavras tiverem significados isolados, né? Quando o de for do verbo dar, por exemplo, dê mais atenção à sua família. Logicamente, vai ser separado, porque eu vou estar me referindo ao de, né, do verbo dar, e o mais separadamente. Mas do contrário, se for demais como uma palavra só, como advérbio de intensidade, ele se escreve junto e não separado. A mesma coisa devagar. Eu já vi algumas vezes, né, devagar separado. Não, é tudo junto. Tá? E embaixo a mesma coisa, tudo junto. Vale lembrar que em cima é separado e embaixo é junto, certo? Então, fiquemos atentos para não confundir isso aí. Vamos agora a mais 2 pontos que também são muito importantes e comuns em redação. Primeiro, a questão da concordância. Gente, isso é um dos erros mais comuns de redação. Por quê? A primeira regra de concordância é que o verbo concorda com o sujeito, ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. E não é isso que acontece nas redações por aí afora, né? A pessoa coloca uma palavra no singular, a outra no plural. Não faz a concordância corretamente. Isso prejudica a clareza, a consistência do seu texto. Então, por exemplo, as políticas públicas precisam estar voltadas para quem mais precisa. Veja quantos S's ali. Por quê? Políticas públicas. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Precisam estar voltadas, porque o que está voltado? As políticas públicas. Se políticas públicas é plural, então voltadas com S, respeitando o plural de políticas públicas, certo? Então, procure sempre respeitar a concordância. Se o verbo é plural, o sujeito também é plural. Outra coisa importante, locução verbal. Gente, a maioria das pessoas não sabe trabalhar bem com locução verbal. O que é uma locução verbal? Um conjunto de 2 ou mais verbos que têm um sentido único, que funcionam como se fossem um verbo só.
No caso aqui nós temos até 3. Precisam estar voltadas. Qual que é o erro muito comum que acontece? As pessoas colocam assim: as políticas públicas precisam estarem voltadas. O que elas fazem? Elas mexem no segundo verbo da locução verbal. Tá errado. Por quê? Toda locução verbal eu só vou flexionar, eu só vou alterar o verbo auxiliar, que é o primeiro verbo. O verbo principal, que é o segundo, não se altera, mesmo que a frase esteja no plural. Então, as políticas públicas precisam estar. Se eu colocasse precisam estarem, estaria errado, né? E é muito comum nós vermos por aí, precisam fazerem, precisam falarem, né? Coloco os dois verbos no plural. Não, eu mexo somente no primeiro verbo da locução verbal, que é o verbo auxiliar. O verbo principal, que é o segundo, eu não altero, certo? Adiante. Atenção ao gerundismo. Gente, isso também é um erro muito comum. O que é o gerundismo? É o uso incorreto, inadequado de verbos no gerúndio, que são verbos terminados em MDO. Então, é a famosa ligação de telemarketing. Vou estar ligando, vou estar fazendo, vou estar pedindo e assim por diante. No exemplo nosso aqui, o país vai estar ganhando muito com a adoção destas medidas. Incorreto, desnecessário. O que seria o correto? O país vai ganhar ou o país ganhará. Então não tem necessidade de colocar vai estar ganhando, vai estar fazendo e assim por diante. Vai ganhar ou simplesmente ganhará. Certo? Então, cuidado com esse excesso de verbos, com esse uso inadequado de verbos no gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Adiante, uma tabelinha aqui de certo ou errado com algumas palavras. Claro que tem muito mais, mas eu coloquei só algumas aqui a título de curiosidade, que são palavras de erro comum. Então, o correto, cuspe, com C, certo? E não com G, como algumas pessoas fazem. Beneficente, né? Não tem esse I que as pessoas costumam colocar logo depois do C. Não tem, é beneficente sem o I, certo? Bandeja, a mesma coisa, é muito comum as pessoas acrescentarem um I aí, logo depois do E, que não existe, o correto é bandeja mesmo, sem o I. Outro caso, também seguindo a mesma regra, é a palavra caranguejo, que tem mais ou menos a mesma estrutura e também é o mesmo caso, é caranguejo sem o I, não é caranguejo, não é necessário o I depois do E, certo? Por último, o plural da palavra degrau é degraus, com U mesmo, eu simplesmente acrescento o S depois do U, então degrau, degraus. Não tem necessidade de trocar esse U por I. Está errado. A mesma coisa acontece também na palavra troféu. Muita gente faz o plural colocando S. Aliás, colocando o I. Troféis. Está errado. Não. Degraus e troféus. Sempre com U. Eu vou simplesmente acrescentar o S. E não colocar o I no lugar do U. Certo? Adiante. Respeite o final dos verbos. Esse aqui eu acho que é o erro mais comum. Por quê, gente? Na fala, às vezes a gente fala assim, ele já terminou, né? Terminou. A gente omite o U do final dos verbos no passado. Mas na escrita não tem isso. Então, se você quer transmitir uma ideia de passado, respeite o passado do verbo. Coloque o U. Terminou, né? Acabou, estudou, sempre respeitando o U para indicar passado. Por quê? Se eu termino somente com o, né, como é o segundo exemplo aí, terminou, é presente, né? Inclusive é uma construção que provavelmente eu não vou usar na redação, porque eu não vou usar a primeira pessoa, certo? Acabaram, terminação AM é passado, terminação AOTIL é futuro. Então, acabaram, terminação AM, passado. Acabarão,
terminação aotil é futuro, certo? É uma coisa que muitas pessoas confundem e, logicamente, vai alterar totalmente o sentido do seu texto, porque o tempo verbal é muito importante. Então, preste atenção se você quer usar no presente, no passado ou no futuro e respeite a terminação dos verbos, certo? A com H, A sem H. Quando que eu vou usar o A com H? Quando for do verbo haver no sentido de existir, tá? Não há muito o que fazer, ou seja, não existe muito o que fazer. Ou então, no sentido de tempo decorrido, podendo ser substituído por faz. Então, sempre que puder ser substituído por faz, eu também vou usar o A com H. Por exemplo, isso acontece há muito tempo. Isso acontece faz muito tempo. Nos demais casos, eu vou usar o A sem H mesmo. Por exemplo, para distâncias, né? Estamos a 15 quilômetros de Areado, por exemplo. Distância, então sem o H. Para tempo futuro, a reunião será daqui a 1 hora. Também sem o H, certo? Geralmente o A com H eu vou usar nesses dois casos que vocês estão vendo aí. Depois, mas e mais também é um dos erros mais comuns. O mas indica ideias contrárias, ou seja, ideia de oposição, e sempre pode ser substituído pelo porém. Por exemplo, estudar é difícil, mas promove progresso. Estudar é difícil, porém promove progresso. E são ideias opostas, contrárias, vamos dizer assim, né? Porque se é difícil, a lógica é que não promovesse progresso, mas ainda assim promove, certo? Então, isso que eu quero dizer aqui com oposição. E o mais, com i, é usado para indicar quantidade, que é a ideia de adição, bem próximo da ideia de adição, lá da matemática mesmo, de acréscimo de alguma coisa, ou de intensidade, ou seja, quão intensamente eu devo fazer alguma coisa. Por exemplo, coloque mais sal na comida, sal em termos de quantidade mesmo. Empenhe-se mais no exame, nesse caso é intensidade, porque é o quão intensamente eu devo me empenhar, certo? Então, por hoje é isso. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal se você gostou. Eu tentei ser o mais breve possível para não alongar muito o vídeo, mas são muitos detalhes para passar. Boa sorte no Enem. Compartilhe aí com seus amigos que vão fazer a prova, que isso pode te ajudar bastante. Por hoje é isso. Valeu!